Sabemos que a oração em conjunto é muito poderosa, que várias mentes pensando enriquece os estudos. Sendo assim, o templo não seria ainda necessário para que possamos nos reunir para orar e estudar? Ô, Tayane, existia dois tipos de construções. Uma era o templo, a outra era a sinagoga. O templo, o povo não entrava. Quem ficava no templo eram só os sacerdotes. Era um local divino. As sinagogas eram um local onde as pessoas se reuniam para orar, estudar, conversar, debater, fazer esse processo de conexão com Deus. O templo foi destruído, mas as sinagogas continuam existindo, assim como as igrejas protestantes, católicas, os centros espíritas, os templos budistas, os templos mórmons e todas as demais expressões de religiosidades que o mundo tem. Então, os templos, no sentido do local onde as pessoas se reúnem para orar, continuarão existindo. A diferença é que o templo de Jerusalém, ele não se propõe a ser um lugar onde as pessoas vão entrar para orar. Não se entra no templo. O templo, só os sacerdotes é que pisam lá dentro. Os demais mortais comuns, só do lado de fora, só no átrio. E se for mulher, mais distante ainda. E tem o átrio dos homens, por fora tem o átrio das mulheres, e lá por fora o átrio dos gentios. Os que não são judeus, só de longe é que podiam avistar, bem de longe, o templo de Jerusalém. Quer comentar alguma coisa, Rafael, Álvaro? Bom, eu acho interessante essa questão do templo, porque nós fomos criados tendo como referência um templo. Até os meus 18 anos, Jorge Elahá, eu fui católico, e é interessante porque eu fui do catecismo, abelhinha de Jesus, da colmeia de Jesus, fui crismado, depois fui de um grupo jovem Línguas de Fogo, em referência ao Pentecoste, com 18 anos, recebi o convite para entrar no seminário. Mas eu precisava de um outro seminário, numa casa espírita, para cultuar Jesus, que não era um Jesus numa cruz, mas um Jesus vivo, o amigo de todas as horas. Então veja, Tayane, tentando responder a sua pergunta, e se eu fugir do caminho, porque pecado é isso, é errar a rota, o Álvaro me coloca na rota de novo. Nós ainda precisamos dos templos, porque é um local onde a gente se confraterniza, onde nós temos facilidade para orar, para concentrar, mas a gente tem que ter a percepção de que o verdadeiro templo está em nós. E a pandemia nos trouxe a verdadeira percepção disso, porque, veja, fecharam-se os templos, por recomendação da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer que a gente não tem mais o espaço da oração? Nós não estamos orando nas lives? E nós não estamos orando com os nossos familiares? Porque o templo é o nosso lar, o templo é o nosso ambiente de trabalho, o templo é o meu espaço de comunhão com Deus. Mas é bem verdade que ainda precisamos do espaço da casa espírita para encontrar os amigos, para fazer os nossos estudos, precisamos das igrejas, mas com a compreensão que o dia que não existirem igrejas, casas espíritas, eu sou o templo. No templo, a gente fortalece, mas também quando mergulhamos para o nosso templo, essa força também está em nós, né? É claro que quando a gente junta, quando nós estamos na casa espírita, quando a gente ora junto, a energia é completamente diferente, mas ela não deixa de acontecer quando estamos sozinhos dentro do nosso templo, dentro do nosso quarto, como diz até a Patrícia aqui, né? Quando a gente entra para o nosso quarto e ali a gente ora, é uma comunhão entre você e o seu Criador. Acontece também do mesmo jeito, né? E é interessante a gente entender como um processo educativo na evolução da humanidade. Então, os rituais, eles não são condenados pelo Espiritismo. A gente não está condenando, falando, não é isso. A gente só esclarece que não existe a necessidade disso para a conexão com Deus. Eu sempre gosto de falar assim, né? Falar, alguém pode dizer que Madre Teresa, que jejuava quase todos os dias, está mal no plano espiritual. A gente não pode. Mas a gente entende que, por exemplo, o jejum não é necessário. Mas esse processo
no caminhar da evolução espiritual da humanidade, ele foi importante e é importante para muitos. E para quem se sente feliz, falando, eu vou na casa de Deus agora, e vai até uma igreja evangélica, vai até uma igreja católica, vai até onde quer que seja. Que lindo, que bom, que o coração esteja entusiasmado e feliz pela vontade de encontrar a Deus. Porque a gente sabe que se isso motiva o seu coração, tá lindo, tá maravilhoso. O propósito não é a condenação. O que a gente só esclarece, como uma fala de Estevão, é que daqui a um tempo a gente vai andar em comunhão com Deus em todos os lugares. Imagina, né? Até se a gente, entre aspas, fosse brigar em comunhão com Deus. Como seria bonito, né? Como seria legal. Eu mandei outro dia uma história do Chico dando uma bronca, né? Elahá e Rafael, no grupo que nós estamos, e a pessoa contava que a bronca do Chico era, assim, gostosa de ouvir. Então, né? Quem dera a gente alcance um dia, quem sabe em breve, essa condição, né? De estar com Deus, de Deus habitar esse templo íntimo. Ô Álvaro, a Solange Silva está lembrando aí os versos de Alta de Alta Souza. de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio das forças que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. São os dois primeiros quartetos de Alta de Souza pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que lindo.